Olá, bom dia amigos, viu? Nós acabamos de estudar o livro de 1 Samuel e agora nós vamos entrar em 2 Samuel. 2 Samuel, a gente vai começar a trazer os estudos para vocês. 2 Samuel no capítulo 1, vamos iniciar hoje, tá bom? Iniciando aqui nesse capítulo, nós vemos que o que destaca nesse capítulo aqui é a derrota dos exércitos de Saul. Davi, ele volta do ataque que ele tinha feito aos amalequitas e ele está na cidade de Ziglag há 3 dias. E chega a notícia de um jovem amalequita dizendo que os exércitos de Saul tinham sido derrotados. Mas Davi pergunta para ele como que foi. Ele falou assim: olha, eu vi Saul quase que morrendo lá e eu acabei de matar ele e está aqui o bracelete dele e a coroa. Esse jovem, ele pensou que ao ele dizer essa mentira, ele estaria sendo beneficiado com a sua mentira com Davi. Geralmente as pessoas fazem isso, elas mentem para que elas tenham objetivos alcançados, né? Isso é comum no mundo que nós estamos vivendo. Mas essa mentira dele foi desastrosa para ele. Isso ocasionou a sua morte. Foi a razão de Davi matar ele por causa disso. Então eu quero dizer para você em relação à mentira na vida do cristão. Existem muitas pessoas que elas vivem uma mentira na vida delas. Uma mentira no casamento, uma mentira no trabalho, uma mentira no relacionamento, e relacionamento comercial, relacionamento amoroso, né? Então é comum as pessoas usarem do subrefúgio da mentira para alcançar os seus prazeres, os seus gostos, as suas ambições, né? E ela é totalmente condenada por Deus. Ananias, principalmente Ananias, quando Ananias ele chega para Pedro e ele fala que tinha vendido uma propriedade por tanto, Pedro fala para ele: olha, você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. E ele foi exterminado por Deus, ele morreu instantaneamente. Aí chega a mulher dele e ela também é morta, da mesma maneira. Pedro fala assim: olha, foi assim, assim, assim que vocês fizeram? Ela foi: olha, está aqui os moços que enterraram o teu marido, e eles vão enterrar a ti também. E ela também morreu no mesmo momento, porque mentiu para Deus, tá certo? Que talvez hoje Deus não vai agir como agiu naquela época, mas que a mentira é abominável diante de Deus, é abominável. Porque a mentira, ela parte diretamente do princípio da atuação de Satanás. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Então, como cristãos, nós temos que tomar muito cuidado em relação à mentira nas nossas vidas. E mentira é mentira. Não importa se é uma mentira grande ou uma mentira pequena. É a mesma classificação de pecado. Não importa se é um pecado pequeno ou um pecado grande. As consequências, sim, das mentiras grandes e dos pecados grandes, as consequências são maiores, mas diante de Deus, o pecado é pecado e Deus vai cobrar do mesmo jeito. Quando o povo de Israel está chegando diante da terra prometida, ele vem destruindo todas as nações, que era uma ordenança de Deus em relação a isso, destruir todas as nações que tinha. Os gibeonitas, eles eram uma nação que existia lá, e eles, percebendo que eles estavam numa situação de perigo, eles se vestem com roupas rasgadas e pegam odres de vinho velho, e eles chegam diante do povo de Israel e falam assim: olha, nós somos de uma terra distante, faz conosco um pacto. O povo, ele não consultou a Deus e fez um pacto com aquele povo, ou seja, fez um pacto com o inimigo. Então, eles usaram de um estratagema, usaram de uma mentira, de um engano, enganaram o povo de Deus, e o povo de Deus sofreu as consequências por causa disso. Então, é muito importante também para o servo de Deus, além dele não mentir, ele tomar muito cuidado com a mentira. Porque se há uma das coisas que mais se parece com a verdade, é a mentira. Se você
Hoje é muito comum a falsificação. Eles falsificam celulares, falsificam tênis, roupas, camisas, bonés, vestuário, tudo é falsificado. Então, muito cuidado também com as pessoas falsificadas, as pessoas que são falsas, as pessoas que são mentirosas. Elas vivem uma aparência de piedade, mas no fundo são lobos devoradores. A Bíblia mesmo fala que no final dos tempos haveriam muitas pessoas que teriam essas características. Por dentro são pessoas boas. Quando Jesus estava falando dos fariseus, ele chega para ele e fala assim: ó, fariseus, vocês são como os sepulcros caiados. Todo mundo que já foi no cemitério vê que no cemitério é bonito por fora, né? Túmulos, mármores, lápides, esculturas, flores, vasos, pintura, tudo muito bonito. Mas por dentro existe o quê? Podridão, nojo, carne putrefada, um fedor terrível. Se você abrir um túmulo e vê aquilo por dentro, chega até urubu, que desce urubu se caso abrir um túmulo daquele. Então, Deus está falando, cuidado com as pessoas que são enganadoras, que são falsas, que são mentirosas, que por dentro elas são podres e por fora elas são lindas e bonitas. Não é assim que Satanás, quando ele mente para Eva no paraíso, ele se apresentou de uma forma muito bonita, muito amigável, bem diferente da serpente que nós vemos hoje, porque naquela época a serpente ainda não era um animal peçonhento. Depois do pecado que os animais se transformaram e que Deus amaldiçoou a serpente. Mas a Bíblia se diz que ele é anjo de luz. Lúcifer significa anjo de luz. Então ele sabe muito bem disfarçar a verdade e falar mentira. Ele enganou Eva, mentiu para Eva, e Eva acreditou nas mentiras dele e, consequentemente, toda a raça humana sofreu com a entrada do pecado no mundo. E ele chega da mesma forma também com meias verdades, que são mentiras, diante de Jesus, quando Jesus estava no deserto, e fala: olha, transforme essas pedras em pães, olha, atire-te daqui, olha, adore que eu te darei todos os reinos da terra. Ou seja, mentiras para enganar Jesus. E da mesma forma que ele usou dessas mentiras com Jesus, ele usa para com você, para comigo, para com as pessoas, para com os cristãos, para fazer o quê? Para alcançar os seus propósitos, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E é isso que ele quer fazer. Ele quer matar, roubar, destruir, acabar com a tua vida. Ele quer que você se mate, ele quer que você se suicide, ele quer que você traia a sua mulher, ele quer que você brigue com seu vizinho, ele quer que você roube no troco, ele quer que você roube no dízimo, ele quer que você brigue com a sua família, ele quer destruição no seu lar, destruição na sua casa, destruição na sua pessoa, destruição no seu emprego, porque quanto mais as coisas forem ruins para você, forem um caos, melhor é para ele, porque esse é o objetivo dele. Enquanto Jesus Cristo está com os braços abertos para nos dar vida abundante, ele está para destruir as nossas vidas. A mentira, nós temos que ter muita sabedoria para entender, e essa sabedoria nós temos que buscar em Deus, porque nós vivemos no mundo mal. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. E a cada dia temos que pedir sabedoria a Deus para interpretarmos as ações do inimigo nas nossas vidas. Salomão, quando chega duas mulheres, uma dormiu no neném e matou o neném, daí ela pegou o neném da outra e falou que era dela. E chega as duas diante de Salomão e fala assim: olha, o neném é meu. A outra: não, o neném é meu. Diante daquele impasse, Salomão fala assim: vamos dividir o neném no meio, a criança no meio, metade para uma e metade para outra. A verdadeira mãe falou assim: não, deixa com ela, é melhor meu filho ser vivo com ela do que ser morto comigo, que sou mãe. Salomão fala assim: dê o menino inteiro para a mãe que disse essas palavras. Muita sabedoria, porque diante da mentira, só mesmo Jesus, a sabedoria que vem dele, a sabedoria que vem de Deus para conseguirmos interpretarmos a mentira neste mundo que nós
nesse mundo que nós vivemos. Salomão, ele foi muito sábio, enquanto que a mentira poderia ter prevalecido, mas não prevaleceu. Faça da sua vida uma vida transparente diante de Deus, uma vida sem falsidade, uma vida sem mentira, uma vida sem estratagemas, uma vida imune das ações do fruto da carne, do engano, da maledicência, tudo aquilo que não só a mentira produz, mas que o fruto do pecado produz, mas principalmente a mentira, que é o tema da nossa aula que nós falamos hoje, tá bom? Viva uma vida de verdade diante de Deus, diante da sua família, diante da sua esposa, dos seus filhos, do seu vizinho, da sua empresa, do seu negócio, diante do mercado, diante das pessoas que estão à sua volta, porque nós vivemos diante de uma grande nuvem de testemunhas. Então, sejamos luz. E a luz não é complacente com a mentira, tá bom? Um abraço, bom dia, fica com Deus e até mais. Amanhã daremos sequência no capítulo 2. Tchau.